Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às entrevistas. Eu estou tendo a honra aqui de ter ao meu lado o professor Franklin Lee, implantodontista, uma referência na implantodontia e que tem muita coisa para trazer para a gente conseguir trazer inspiração, logicamente, para todos aqueles que nos acompanham. Franklin, em primeiro lugar, queria te agradecer, ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui para conversar um pouco, ter esse bate-papo sobre a odontologia. Muito obrigado, Bruno, por essa gentileza, por suas palavras iniciais e principalmente por eu estar sendo entrevistado por um dentista, não é? Que tem uma facilidade muito grande para falar, uma facilidade muito grande de ativar uma entrevista. Então eu tenho certeza que vai ser mais um bate-papo sobre essas histórias todas que você pretende abordar. Que perfeito, perfeito. Gente, assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores e tem muita coisa legal, então assim, tem muita coisa que a gente vai conversar aqui hoje, mas como a gente sempre começa falando um pouquinho da odontologia, e aí, Frank, eu queria perguntar para você um pouco disso. Por que a odontologia? Eu sempre falo que além do fato de a gente monetizar uma profissão, tem que existir algo maior, tem que existir um propósito maior, senão a gente não consegue ter longevidade. E você consegue ter longevidade nessa profissão, então talvez as suas palavras sirvam de inspiração para muita gente. Por que a odontologia? Bom, posso dizer para você que no início eram as trevas, não é bem assim. Eu sou filho de dentista e desde o início tinha uma influência muito grande do meu pai. Não é? Eu pegava cacos de telha, cortava no formato de uma arcada, como se fosse um modelo de gesso, pegava sabão de coco e fazia dentes e mostrava quando meu pai voltava do trabalho. Então a influência dele, ele como profissional, como pai, eu sou de uma família de 6 irmãos, 3 homens, 3 mulheres, e o meu pai, de certa forma, exerceu esse tipo de influência por ser professor, ele terminou se aposentando como adjunto 4, um professor de periodontia da Universidade Federal de Alagoas, e o meu interesse surgiu aí. A partir de então, quando cheguei aos 17 anos de idade, eu morava em Maceió, vim para Salvador, prestei o vestibular e passei em odontologia, e a partir daí a minha vida começou, não é? Como dentista. Sempre antes fiz administração de empresas, é bom que fique isso registrado para que não pareça que eu dei as costas a essa área, né? Mas foi fiz na Universidade Católica para depois fazer odontologia. Essa é a sequência correta. Eu passei no vestibular para a administração e depois, então, a odontologia. E eu dizia o tempo todo, poxa, a odontologia ganhou uma pessoa interessada, uma pessoa que gosta muito do que faz, antes mesmo de conhecer as disciplinas, porque eu tinha influência, como eu disse, do meu pai. Então, esse foi meu grande, vamos dizer, start, não é? E o grande direcionamento para a profissão, as coisas foram acontecendo e eu cada vez mais abraçando a profissão, foi dessa forma. Que coisa legal. E eu falo sempre, e você falou uma coisa que eu acho que é importantíssima, a administração é uma formação que eu acho que todas as profissões deveriam entender e fazê-la, porque ela é a base para muitos dos dentistas que se formam muitas vezes para administrar uma empresa que vai ser o seu consultório, sua clínica, e muitas vezes não tem um entendimento devido e acaba se frustrando com a profissão por conta dessa falta de entendimento. O que você encontrou? Porque você começou numa profissão, odontologia, que a grande maioria se torna um empreendedor, já com um conhecimento, uma formação na parte da administração. Isso facilitou a sua vida, a inserção? Que coisa importante você está colocando, não é? Se a gente quer, na verdade, influenciar os novos colegas, é preciso, hoje se fala muito em gestão, hoje os nomes são diferentes, as coisas mudaram muito, a própria odontologia evoluiu de maneira absurda, principalmente nos últimos 40 anos, vamos dizer, ou 50 anos, se assim desejar. Não é? Se a gente considerar a implantodontia, não é? A óssea integração como um fenômeno que mudou o comportamento nos consultórios, né? Isso depois a gente pode até desenvolver mais, falar da estética, enfim, da odontologia digital, não é? Da harmonização facial. Então, são coisas assim muito contemporâneas, né? Mas lá atrás, onde eu peguei a odontologia nesta escalada, o meu grande incentivo e tal era realmente ir descobrindo aos poucos as especialidades. Antes eram especialidades estanques, não é? Periodontia, ortodontia era a especialidade assim da elite, só procurava aqueles profissionais de forma mais direta, mais dirigida, né? E esses profissionais ainda escolhiam o paciente ou o tratamento que iam fazer.
Hoje já não é mais assim. Hoje a gente vive, inclusive, num evento que vamos realizar aí em maio, a era da odontologia integrada. Então a gente costura essas especialidades todas e hoje a ideia é ser multi-especialista e não só especialista. Então você tem que entender um pouco de cada coisa, ter uma visão holística da própria odontologia para que você possa, então, vamos dizer, exercer com mais tranquilidade e com menos problemas. Perfeito, perfeito. Eu falo muito, porque é uma coisa que eu abordo, e tem algumas pessoas até que se assustam quando a gente fala um pouquinho disso, que a gente tem que tentar entender que hoje o profissional, né, o profissional do futuro, é um profissional que ele tem que ser poligâmico na profissão, né? Ele tem que ser monogâmico no relacionamento, Sim, né? sim. Mas a profissão hoje, ela exige por que ser monogâmico na profissão, né? A poligamia na profissão acho que faz a diferencial. Então a gente entender de outras áreas, de outras especialidades, a gente passou uma época que a especialidade era o seu foco único, você não entendia mais de nada, né? Era só aquilo ali que você fazia e o restante, muitas vezes você acabava não tendo um conhecimento mais aprofundado. E eu acho que a odontologia, apesar da capacitação técnica estar cada vez mais direcionada para uma especialidade, eu acho que o conhecimento geral, não só das outras especialidades, mas também do lidar com pessoas, gestão de consultório, gestão administrativa, marketing e outros conhecimentos agregados é que faz o profissional se diferenciar no mercado. Como você entende essa questão do profissional a partir de agora? A mudança do que foi no passado para o que está existindo nesse momento na odontologia? Eu pego um pouquinho da pergunta anterior com essa e faço uma costura dizendo o seguinte: a administração ajudou sim, não é? Naquela ocasião que eu fiz, não foi um fator determinante, não é? Porque a gente já tinha outras influências. O fato de ter o meu pai dentista com uma clínica, o meu tio ortodontista, é uma pessoa que a gente tinha uma admiração muito grande, né? Já se foi, infelizmente. Então, a gente conversava sobre esses assuntos. E essa parte administrativa, que hoje está sendo vista de uma maneira muitas vezes mais, vamos dizer, profissional, ok? Precisa ser ensinado em faculdade. Perfeito. Precisa que se oriente os profissionais de odontologia sobre, por exemplo, um assunto que está na voga e no mês, o imposto de renda, não é? Falar sobre recolhimento de INSS, coisas assim, tributos, não é? Que nós não entendemos. A gente constitui simplesmente um contador e a ele a gente entrega os problemas sem entender muito, mas seria necessário para que a gente seja empreendedor na própria profissão, que a gente conheça algumas nuances contábeis, não precisa ser um expert, perfeito, não é? Não é à toa que o nosso presidente escolheu um excelente ministro da Economia que vai entender por ele de determinadas coisas que talvez ele não entenda, não é? Ou certamente não entenda. Então, essas coisas todas é que faz com que cada vez mais cada profissão se abra em leque. Quanto mais o periscópio da observação sair das quatro paredes de um consultório e for para a rua e for observar o que está acontecendo, hoje não precisa muito esforço, porque você tem veículos, instrumentos como Facebook, você tem Instagram, você fala de coisas que às vezes não são verdades, você sabe bem disso, né? Perfeito. E a gente vai construindo uma história e trocando informações, que é o que nós estamos fazendo aqui, perfeito, trocando informações e tal, e fazendo com que a gente cresça, que é o fundamental, não? Perfeito, perfeito, fantástico, né? Fantástico a gente ver uma pessoa com tanta história. E uma coisa que você falou é muito importante. Eu acho que a base de ter uma inspiração, uma referência, e foi mais de uma, né? Você falou do seu pai, do seu tio, eu acho que isso facilita no processo. Nem todos têm essa possibilidade, né? Então, por isso que é muito interessante a gente conversar um pouquinho e mostrar um pouquinho dessa história, porque algumas pessoas não têm uma referência dentro da odontologia. E a depender do que ele encontra, ele pode encontrar muitas vezes uma referência que para ele naquele momento vai ser uma pessoa importante, mas que leve para um caminho um pouco, não diria errado, mas um caminho perigoso, né? Sim. Eu falo, Franklin, acho que é uma coisa para a gente tentar alinhar com todos que estão assistindo a gente, que a odontologia ela tem duas bases que não podem ser jamais abaladas para a gente fazer uma odontologia de longo prazo, né? Que dure uma carreira, que tenha uma carreira duradoura, que se chama ética e credibilidade. E hoje, no momento atual, como essa possibilidade da internet vem fazendo com que as pessoas se tornem autoridade muito mais cedo do que acontecia no passado, se não se tomar cuidado, esses dois pilares da ética e da credibilidade, eles podem ser abalados e isso vai, logicamente, encurtar a possibilidade da sua carreira.
O que você entende, na verdade, na odontologia hoje e o cuidado que se deve ter para manter esses preceitos da ética e da credibilidade? Você que é um exemplo de uma pessoa que está há tanto tempo no mercado atuando e para atuar nesse mercado dessa forma tem que manter esses padrões. Bom, eu devolvo com uma pergunta. Como sucumbir com esses dois pilares sólidos? Como? Não há como sucumbir. Mas o imediatismo hoje da informação, a velocidade de informação, não é? A rapidez com que as pessoas querem processar as coisas, atropelando determinadas etapas, isso vale inclusive para o ensino, Perfeito. Isso vale para a docência, isso vale aí para o corpo discente também. Não é? Então, se você considera essa estabilidade e a ética e a sua postura diante desses fatos da vida, da sua profissão, evidentemente que você não tem como sucumbir, não é? Pelos encantos vamos dizer assim, do suspiro da sereia, não é? Às vezes a gente se encanta com determinadas coisas, com ganhar dinheiro fácil. Ninguém ganha dinheiro fácil que não seja ou de corrupção ou que não seja de maneira ilícita para se ganhar dinheiro fácil. Você tem que ralar, muita inspiração, muita transpiração, e é assim que você vai construir uma carreira. Não só na odontologia, em qualquer outra carreira. A gente usa referências, ícones, não é? Como você falou ainda há pouco, se escolher o ícone errado, é muito provável que você escorregue, não é? Mas o mais importante é que a gente tenha essas referências como bases sólidas e consiga tocar a carreira para frente da melhor maneira que se possa, com honestidade, com ética, com conhecimento técnico, com muita leitura. Não é? Não adianta querer encontrar atalhos. Não é? Hoje em dia a gente percebe que os colegas, os estudantes querem os atalhos, querem o caminho curto por causa da velocidade. Perfeito. Então eles são sempre superficialistas, eles vão ser sempre superficiais. Não vão ter talvez um conhecimento amplo de nada, não é? E não um conhecimento profundo de tudo que se poderia ter. Essa é vamos dizer, a minha maneira talvez dinossáurica de pensar. Não, né? mas eu acho que a gente estava conversando ali agora há pouco, algumas referências que a gente precisa trazer em relação a alguns conceitos, né? Isso que você falou, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente está buscando cada vez mais profissionais de alta performance, que se fala, né? Alto com L. Mas antes de você ter alta performance com L, você tem que ter alta performance com U, né? Você tem que realmente buscar e ser referência naquilo para você passar para os outros a possibilidade de uma alta performance. E eu acho que a gente está no momento que as pessoas, elas criam uma autoridade e acham ser uma autoridade, muitas vezes sem ter experimentado a experiência de vivenciar aquilo, né? A gente só pode passar para o outro aquilo que a gente vivencia, principalmente a gente voltar de uma odontologia que depende muito da ética e da credibilidade, né? Então, acho que essa questão da auto-performance é o primeiro passo para você buscar a auto-performance para os outros. Eu concordo perfeitamente, Bruno. Eu estava ainda há pouco em off conversando com você, falei do meu pai, não é? Que eu sempre vou referenciar em qualquer lugar que eu vá, em qualquer lugar que eu esteja, não é? Porque é uma referência, graças a Deus, vivo, não é? Ele costumava dizer para os alunos dele: felizes os que sabem ler porque podem estudar, os que estudam porque podem aprender, os que aprendem porque podem ensinar. Essa frase, se a gente olhar na essência, é exatamente o que nós temos que fazer com a experiência e do alto da idade que nós adquirimos, não é? Não adianta a gente ter conhecimento e não transmitir. Todo conhecimento adquirido, não repassado, ele simplesmente é estéril. Não há a menor condição de que se prepare uma nova geração, um novo grupo de estudantes interessados ou de professores e tal. E o importante é sempre se juntar aos bons. Procurem sempre se juntar aos bons, porque eu prefiro estar à sombra dos bons do que à margem de todo esse processo, não é? Querendo criar caminhos inovadores, e esses caminhos são com atalhos, como você disse ainda há pouco aí, muito perigosos. Perfeito. Fantástico. E uma coisa que a gente estava conversando, eu queria compartilhar isso com todos, é a questão do relacionamento, né? A gente tem falado de uma odontologia que num passado um pouco diferente, né, do que acontecia no passado para a realidade hoje em dia. E uma das coisas que são primordiais para que a odontologia se mantenha como profissão é a capacidade dos profissionais se relacionarem com os seus pacientes. E com um tempo de mercado atuando na odontologia,
O que você acredita, na verdade, como deve ser esse relacionamento entre profissional e paciente para aquele que tem uma carreira longa nessa profissão? Se a gente estender um pouquinho mais a sua pergunta, a gente vai ver que o relacionamento entre seres humanos está muito difícil, não é? Cada vez mais difícil. A gente precisa tomar muito cuidado com o que fala, com o que pergunta. Imagine esse relacionamento profissional. Do outro lado tem uma pessoa, de certa forma, fragilizada, de outro lado, mais decidida em buscar tratamento e ajuda, não é? E você, que está do outro lado, teria que passar para ele um menu de opções, com conhecimento técnico e com a indicação precisa, sem querer vender absolutamente nada, não é? Às vezes o profissional enxerga no paciente que está ali em frente um potencial comprador daquilo e, às vezes, é essa imagem que é colocada de forma geral, não é? Olha, ali tem um comprador que vai comprar seu serviço e etc, etc. Se a gente for colocar nessa esfera, na raia da humanidade, essa história do comprador fica muito agressiva. Então, você tem que prestar um serviço e receber dele tudo o que mais vai gratificar, além da sua remuneração, né, pecuniária e tal, vai remunerar que é o sorriso dele e a satisfação. Perfeito, não é? Perfeito. A gente costuma dizer que o sorriso é a maior expressão do melhor dos sentimentos, perfeito, que é a alegria. Não é? Perfeito, então, perfeito. Se você tem um paciente que sai do seu consultório, sua clínica, alegre e feliz com que o serviço que ele recebeu, com o tratamento que ele recebeu, principalmente no plano pessoal, tenha certeza absoluta que não só ele volta, como ele traz a família inteira e indica muitos amigos. Então, acho que o caminho é esse, e cada vez mais isso se perde ao longo do tempo, ao longo do tratamento, se olha o horário, se olha quanto tempo tem para se atender e tal, para poder atender o próximo paciente. Isso vai criando uma condição difícil para o profissional, que reverter depois não é fácil. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente. Eu acho que sabe as palavras. Eu acho que esses momentos que eu tenho tido aqui, a possibilidade de conversar com pessoas assim tão importantes, né? E eu falo muito da importância, porque ser importante é diferente de ser famoso, né? Eu acho que a gente tem que buscar sempre a importância antes da fama. Então, as pessoas importantes são pessoas que realmente vivem e se importam para aquilo que elas fazem. Elas podem ser famosas ou podem não ser famosas, que significa ser conhecido perante os outros. E a gente está tendo a oportunidade de conversar com muitas pessoas, acima de tudo, importantes. E eu acho que essa importância tem que ser transmitida para o outro lado, porque a gente vive hoje uma geração que muitas vezes segue muito mais pessoas famosas do que importantes. Né? São pessoas que são conhecidas, mas talvez não tenham importância. Como a gente saber lidar, na verdade, com essa questão? Hoje, na verdade, a gente sabe que, num passado, uma pessoa, para ser uma autoridade numa especialidade, digamos, como professor, ele precisava de uma carreira, né? Ele é construindo isso aos poucos, na verdade, ganhando experiência para se tornar uma autoridade. Hoje a gente tem autoridades, muitas vezes, que não construíram uma carreira, mas já são autoridade. Não vou dizer se está certo ou errado, mas é fato que é uma construção muito mais curta, um caminho mais curto para seguir aquilo ali. Esses jovens que estão entrando nesse mercado, muitas vezes, eles têm inspiração dessas pessoas que conseguem as coisas no curto prazo. Midiática. Né? Midiática, cada vez mais imediatista, né? E a odontologia, a gente sabe que para a gente ter esse conceito e manter a ética e credibilidade, a gente precisa ter um tempo, na verdade, nessa profissão. O que esses jovens podem esperar em relação após a formação, num curto prazo, em que momento eles esperam a decisão daquilo que eles escolheram? Porque eu acho que alguns jovens podem, muitas vezes, se frustrar, porque eles acreditam que aquele resultado vai chegar muito breve, porque aquela pessoa que ele segue, né, muitas vezes nas redes sociais, conseguiu de forma muito rápida, e ele vai se frustrar porque ele não conseguiu aquilo ali. Né? Então, acho que se basear num propósito, talvez seja o caminho. E você falou uma coisa muito linda, que é o propósito do sorriso, né? Qual é o propósito maior que te fez escolher a odontologia? Foi a monetização ou foi o propósito de conseguir transmitir, na verdade, ou cuidar do sorriso das pessoas que te procuravam? Certamente, talvez as pessoas não acreditem, mas foi o lado romântico. Foi esse lado romântico, não é? De desenvolver uma arte. Nós desenvolvemos uma arte. Eu falava também em off com você sobre a Lei Rouanet, não é? Que deu tantos dinheiros, espalhou tantos dinheiros, não é? Vultuosos para a música, para a poesia. Mas por quê?
não se espalha também com os dentistas, porque os dentistas não pleiteiam exatamente uma verba, não é? Até para se tornarem importantes de maneira midiática, porque se você quiser ser verdadeiramente importante, exporte o que você tem de conhecimento, coloque, distribua, reparta. Essa é a melhor forma, de maneira generosa, porque é assim que o bom professor faz. Ele vai exportar aquilo que importa, aquilo que verdadeiramente importa, e vai distribuir com todas essas pessoas sementes do saber que vão ser propagadas lá adiante. Voltando para a Lei Rouanet, não seria má ideia, não é? Se a gente pleiteasse uma verba por causa da arte que nós exercemos. Nós trabalhamos com anatomia, nós trabalhamos com a escultura, nós trabalhamos com o sorriso, com a alegria. Então eu acho justo até, não é objeto dessa nossa conversa, perfeito, mas eu não podia perder essa oportunidade de falar uma coisa desse tipo. Não, okay? Perfeito, perfeito. E fantástico. Eu acho que o que a gente estava conversando, o dentista, ele é um artista, né? Uhum. Ele é um artista e como outros artistas, e a gente estava conversando sobre isso, né? Quantos dentistas a gente enxerga, a gente encontra realizando outras artes, né? Da pintura, da música. E a gente teve a oportunidade de conversar aqui com pessoas que se envolveram na música. Eu acho que eu sou menos músico aqui dos três que estavam conversando, mas sempre gostei da música, né? Eu estava falando que eu era um cara que falava o microfone ao fundo de uma música. Eu não podia dizer que eu era um cantor de profissão. Mas você falou muito sobre a experiência que você teve na televisão, a experiência que você teve com a música. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente isso também. Porque como artista da odontologia, você também teve a oportunidade de frequentar outros ambientes, né? Foram coisas que aconteceram concomitantemente, né, na minha vida. À medida em que eu fazia administração de empresas, depois passei para odontologia, na noite eu tocava piano, sempre toquei piano de ouvido, eu me considero um analfabeto musical funcional. Não leio as notas, mas toco, não é? E isso termina sendo uma forma de exportar sentimento. Fantástico. Você passa para a música esse sentimento e ele, acredite, Bruno, contagia, sabe? A música contagia. Você faz muitos amigos por conta disso daí, não é? E a televisão foi quase que um acidente. Eu tinha tido uma experiência muito rápida numa rádio de um primo meu, não é? A gente sempre gostou de ler e tal. Aí disse, olha, você tem um timbre de voz que ajuda, né? A gente falava do Mário Sérgio Cortella, que tem uma voz muito bonita também e tal. Perfeito. E depois dessa experiência, eu tocando piano na noite, num determinado hotel aqui de Salvador, o dono do hotel me levou até a TV Itapuã e a gente fez um teste, já no finalzinho do teste, lá. E como não havia talvez compromisso nenhum com aquele rigor todo, que todos estavam lá, umas 20 pessoas aproximadamente, eu fiz 3, foram selecionados, eu fui um deles. Então eu fiz leituras de textos que eles davam de surpresa para a gente. Isso acontece muito, sabe onde? Em igreja. Igreja pedem para você ler aquilo e o cara vai chamar determinados termos que ele nunca viu na vida de outros termos, porque não está acostumado com aquele texto. Perfeito. E isso nos pegava ali de surpresa e eu tinha capacidade razoável de fazer uma leitura limpa, não é? E aí surgiu a ideia de ser apresentador de um jornal aqui, e foram 2 edições desse jornal da TV Itapuã, não é? E para mim foi uma experiência inesquecível, não é? E que me ajudou bastante em outros setores também. E é isso que eu ia te perguntar, você acha que essas experiências, na verdade, eu acho que a gente tem que entender que a gente não pode pensar em algo para sempre. A gente tem uma mania de pensar assim, eu sigo aquilo ali, vou fazer pro resto da minha vida, eu sigo aquilo ali, faço... Eu acho que existem experiências temporais que marcam a sua vida de forma muito fantástica. A gente estava falando, por exemplo, da música, que foi uma coisa que eu encarei, de certa forma, de forma muito amadora e não em nenhum momento foi profissional, mas ela serviu de uma forma fantástica para mim como aprendizado. Eu aprendi a lidar melhor com o público, eu aprendi a conversar, falar para mais pessoas, né? Isso é uma realidade hoje, eu acabo falando para bastante gente e muito eu aprendi nesse momento. E muita gente falava, Bruno, vão confundir a sua imagem da música com a imagem do profissional dentista. Eu falo, não, a gente tem que viver cada fase e às vezes fases temporais servem para a sua vida, independente dela ter um fim, dela não servir para a vida toda. De que forma, o que você aprendeu nesse momento, ou utiliza da televisão, desse momento da música, para o dia a dia hoje, por exemplo, da própria odontologia ou da vida de uma forma geral? Do mesmo jeito que o corpo humano é formado de trilhões de células, na verdade,
simplesmente, a gente diz o tempo todo, são 10 trilhões de células em processo de mitose o tempo todo, não é? Há controvérsias, porque alguns falam em 30, não é? Então, a gente tem que juntar fragmentos de vida, experiências vividas e apontar numa direção, que é a evolução, que é a maturidade, que é a experiência, que é a capacidade de se repartir, como eu disse ainda há pouco, quer sejam com seus filhos, com seus netos, quer sejam com seus alunos, com seus amigos, mas o mais importante é que essa coletânea que faz parte da nossa escalada de vida seja utilizada da melhor forma possível para que você produza o seu sucessor ou os seus sucessores, ou então os seus seguidores, que é uma palavra mais da moda hoje por causa das redes sociais, não é? Então eu posso dizer para você que a minha grande paixão é a odontologia, eu sou um amante da odontologia, fiel, ok? E, monogâmico com a odontologia? Monogâmico, mas sem ser daquele jeito que era mais no passado. Você casava com a profissão e não tinha direito a divórcio. Perfeito. Então, isso não impede que você tenha outras atividades, não é? Tem a sua atividade principal. Eu lembro lá nos velhos tempos, eu com 16, 17 anos, eu sempre joguei muito futebol e sempre fui um amante do futebol, não é? E não fui profissional por muito pouco, faltou muito pouco para ser profissional, porque na hora entram essas outras opções e você tem que tomar decisões para que isso a vida toque. Não adianta chegar depois e dizer, puxa vida, eu deveria ter seguido o jornalismo, eu deveria ter seguido a televisão, não é? Então, um grande âncora de TV, para não citar, vou citar o nome, Carlos Nascimento, eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele fez assim, você fez muito bem em ter seguido a odontologia, porque hoje em dia as televisões estão, na verdade, pegando os mais pesados e demitindo e contratando os mais novos por preços mais em conta, então, coisas do dia a dia, da mudança normal, da evolução dos tempos, e a gente tem que acompanhar ou surfar na onda das coisas novas que nós temos. É essa a minha visão que eu tenho da profissão que tanto amo e das outras todas que têm importância também muito grande. Se mais vierem, adoro leitura, adoro escrever, se mais vierem, estarei junto aí para tentar desenvolver nesse curto espaço de tempo que é a nossa vida, aquilo que de mais proveitoso a gente possa ter para que se possa disseminar essas sementes que eu estava falando para você. Como eu sei que tem aí atrás muita gente, quando eu falo atrás é do outro lado da câmera, assistindo, que são mais novos e que podem utilizar ou não isso que nós estamos conversando aqui. Não, perfeito, perfeito. É fantástico, Frank. Eu fico muito motivado quando eu ouço essas coisas, porque toda vez que a gente conversa com uma pessoa, a gente sente, na verdade, essa paixão no olhar, né, da profissão escolhida, da vida que levou para chegar na odontologia. Eu acho que isso faz toda a diferença e eu acho que as pessoas precisam muito disso. Eu falo o seguinte, a única coisa que você não consegue mudar no caminho de uma profissão é exatamente a paixão que você tem em executá-la, né? Aquele amor tem que ser a base de tudo, porque os caminhos difíceis vão acontecer, né? Isso é fato. E para você manter numa profissão ao longo do tempo, é muito necessário que você ame demais aquilo que você faz, para você viver intensamente os 7 dias da sua semana, né? Não sobreviver 5 para viver 2. E você trouxe exemplos fantásticos para as pessoas poderem viver, acima de tudo, essa profissão tão linda que é a odontologia. Então, eu queria, em primeiro lugar, Frank, agradecer tudo que você trouxe para a gente, dizer que realmente foi um prazer muito grande a gente poder conversar e trazer toda essa experiência para a odontologia, para aqueles que nos assistem, e dizer que saio dessa conversa muito mais enriquecido do que comecei. Muito obrigado por isso. Obrigado a você, Bruno. Eu tenho que agradecer também muito e lhe parabenizar, não é, por esse trabalho que você está fazendo, não é? Sua capacidade de articular palavras, de perguntas, ideias, principalmente. A gente percebe, eu vejo que você é mais novo do que eu, a maturidade que você tem, apoiada talvez em conceitos da minha geração. Eu fico muito feliz de ver isso. Seria interessante que a geração que está aí nos assistindo também utilizasse desses recursos, não é? E estou muito grato e lisonjeado de ter participado desse bate-papo extremamente enriquecedor. Maravilha. Gente, muito obrigado. Mais uma entrevista. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, viu?